Jesus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Por isso que ele é o conhecedor da mente e dos corações dos homens. E os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Jesus fala para eles, né? Os vossos pais comeram maná do céu e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Jesus estava falando dele mesmo, mas se vocês se alimentarem de mim, eu sou o pão da vida. Se vocês se alimentarem de mim, vocês não vão morrer, vocês vão ter a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, eu darei para a vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Né? Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beber do sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeira é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, que me enviou, e eu vivo, pois Pai, assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá em mim. Glória a Deus. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná no deserto e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. E ele disse-lhe estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Né? Então Jesus dentro do templo ensinando para aqueles homens, aqueles religiosos, que ele era o próprio Deus. Né? Irmãos, e esse discurso de Jesus incomodou tanto aquele povo ao ponto de eles começarem a murmurar e dizer, não pode ser, nós conhecemos a família dele, né? Mas Jesus, ele é sim o caminho, a verdade e a vida. E a palavra diz que Jesus, enquanto ele ensinava isso na sinagoga, né, muito dos seus discípulos, a palavra diz que muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Né? Então as pessoas, irmãos, elas não criam em Jesus. E hoje também não é diferente, as pessoas não creem em Jesus. E muitos começaram a se retirar e dizer assim, esse discurso é muito duro, não tem como a gente andar, não tem como a gente continuar seguindo. Né? Deixaram Jesus e muitos o abandonaram no meio do caminho. Muitos o deixaram. Né? Aqui no versículo 60. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza. Que seria, pois, se vocês vissem agora o Filho do Homem voltar para o lugar onde estava? Né? Jesus começa a dizer, se vocês vissem agora eu subir para o céu do mesmo jeito que eu vim. Se só isso que eu estou falando já escandaliza, imagina se vocês me vissem subir, né? Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, versículo 64. Eu estou pulei para 4. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia isto, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se o meu Pai não for lhes concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Jesus